Conversei com muita gente próxima ao deputado Arthur Lira para entender um pouco a motivação de tudo isso. E o que está acontecendo é o seguinte: Lira, antes de ir para essa reunião com o Bolsonaro, como a gente também contou ontem, fez uma rodada de conversas. E o diagnóstico que ele recebeu foi muito pesado. Recebeu o diagnóstico de que o que vai acontecer no Brasil em cerca de 15 dias não é melhor nem pior do que a gente viu em Manaus. É exatamente aquilo. Esse foi o diagnóstico feito pelo presidente da Câmara em conversas reservadas. Então, Arthur Lira sabe que o que vem por aí é tragédia, é uma situação muito difícil de ser contornada na política e na vida real. E é por isso que ele dá esse tom de ultimato. E aí, Leandro, você que tem conversado com especialistas do Brasil e de fora do Brasil a respeito do que vem acontecendo aqui no nosso país, queria saber se você, os especialistas corroboram essa análise que foi feita por integrantes da área da saúde ao presidente da Câmara, e 2, o que a gente pode esperar de resposta? Porque, como se sabe, nunca é bom brigar com o Centrão, em especial com o nome mais forte do Centrão no Brasil há alguns anos. Pois é, Dani, boa tarde para você, para a Glória, mais uma vez boa tarde para o Yuri, para todo mundo com a gente aqui no 360. O cenário que você ouviu pintado, pelos auxiliares do presidente da Câmara, Arthur Lira, é exatamente o mesmo cenário que eu tenho escutado, inclusive conversando com especialistas de fora do Brasil. Eu conversei hoje com um epidemiologista americano, o Eric Fielding, que é um dos primeiros cientistas que identificou o problema do coronavírus no mundo. E ele fez um apelo até emocionado em algum sentido, dizendo que o Brasil precisa de ajuda internacional para poder superar a crise. A avaliação dele é de que se a variante P1, que está circulando aqui no nosso país, é prevalente em vários estados brasileiros, não for efetivamente controlada, a gente vai ter uma pandemia em 2021 da variante que surgiu aqui primeiro em Manaus e depois começou a se espalhar pelo Brasil todo e pelo restante do mundo. É uma avaliação de um dos cientistas mais importantes dos Estados Unidos, que está, inclusive, tentando articular naquele país uma ajuda para o nosso país nesse momento tão grave que a gente está vivendo. E aí, Dani, Glória e Yuri, a gente acabou de ver o presidente do Senado indo, mas não num tom tão forte como o do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas também fazendo uma cobrança ao governo federal sobre a situação da pandemia no Brasil. Rodrigo Pacheco, agora há pouco, disse que o Brasil cometeu diversos erros na condução da pandemia, falou sobre o Ministério das Relações Exteriores, disse que é um ministério muito aquém do que é desejado pelo Brasil. Então, é um momento em que, por um lado, os especialistas, como o americano que eu escutei, epidemiologista, professor de Harvard, dizendo que sem ajuda internacional vai ser muito difícil para o Brasil superar essa crise que a gente está vivendo. Um cenário que já é muito ruim, um mês de março muito difícil, um mês de abril que pode ser ainda pior. E agora cobranças públicas feitas tanto pelo presidente do Senado como o presidente da Câmara. E aí vou até parafrasear meu parceiro aqui de Rio de Janeiro, Fernando Molica, que essas manifestações, como ele disse ontem, repito aqui hoje dando o devido crédito, são muito mais fortes do que notas de repúdio que a gente viu acontecer em série no ano passado.